gente, bem-vindos. A gente está aqui numa gravação do podcast Sesc Mais Saúde. Aqui é um espaço para a gente falar de saúde de forma leve, descontraída, trazendo informação para vocês, trazendo lugares de referência para vocês buscarem essas informações. E claro que tem comigo aqui meu querido Marcos Bezerra. Bem-vindo, Marcos. Oi, gente. Você está aí assistindo em casa, está escutando quando está fazendo academia, você está no carro. Então, onde você estiver, a gente está aqui mais uma vez para trazer informações legais, né? Muito legal. Hoje o assunto tá super na moda, ele tá, como eu aprendi com a Júlia. Júlia, meu amor, beijo, minha filha mais velha. É um assunto que tá hypado, não é isso? Hypado. Ih, vamos aprender sobre coisas hoje, né? A gente vai falar sobre qual é o assunto? Hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial, a gente vai falar sobre as plataformas, a gente vai falar sobre a tecnologia e tudo que ela pode trazer de bom e de atenção que a gente precisa, né? E a pessoa que a gente resolveu trazer aqui para falar sobre isso, ano passado eu fui convidado para participar de uma mesa lá no Recife, lá em Pernambuco, e o tema era inteligência artificial, e aí eu vi esse cara falando. Ele fala bem, Rafa. Né? Ele fala bem pra caramba. E eu falei, a gente tem que trazer ele pro Rio de Janeiro para falar sobre esse assunto, porque é um assunto muito importante. Uma pessoa que domina esse assunto e que a gente vai descascar inteiro, porque tem muita dúvida, não tem? Tem muita dúvida, né? Muita dúvida. E claro, essa pessoa incrível é o Jorge Valença. Bem-vindo, Jorge Valença. Muito obrigado. Um prazer ter você aqui com a gente. Vamos conversar. O George, ele é consultor do Instituto Alana, ele é professor da Universidade Rural de Pernambuco, cientista-chefe do Tribunal de Contas. Ele é cientista, gente, mas ele vai trazer muito conhecimento aqui pra gente. Bem-vindo, querido. Que prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigadão, Marcos. Muito bom, muito bom. A gente sai um pouquinho de qualquer muro que a universidade defina pra gente como pesquisador e como professor e fazer com que a mensagem chegue na ponta, seja lá qual for, de maneira fácil. Acho que esse é o grande objetivo, acho que o meu como pesquisador e do meu grupo também. Perfeito. Então, essa é uma bela oportunidade. Obrigadão pelo convite e confiança. É exatamente isso. E como o Marcos falou, o tema, ele traz muitas dúvidas. Eu conheço pouquíssimo, mas uso as ferramentas que a gente tem da inteligência artificial. E queria que a gente começasse já com uma reflexão sobre o que é a inteligência artificial, tudo que ela pode trazer de bom e quais os cuidados que a gente tem que ter, quais os destaques do cuidado que a gente tem que ter. E a partir daí a gente vai ter assunto pra caramba, né, Marcos? Exato. Então responde pra gente, por favor. Perfeito. A gente tem uma área que, por incrível que pareça, ela é antiga dentro da computação. Então a IA ela é dos anos 60. Então a gente não tem uma área que, para todos os efeitos, seja de agora, ela não é. Só que acho que os grandes avanços e a revolução são de agora. Então elas são dessa última década, vamos colocar 2010, anos 2020. E eu acho que uma quebra de paradigma, sem dúvida, foi quando a gente teve o processo da introdução da IA generativa, que essa IA que ela faz uso de uma quantidade incrível de informações, incalculável. O ChatGPT é uma IA generativa. É uma IA generativa. Perfeito. Então, o ChatGPT e os seus primos, seus irmãos e similares, eles trabalham com uma quantidade incalculável de informações. A gente vai usar aí a casa dos trilhões de dados da internet para aprender e para reproduzir. E aí, um risco que a gente destaca de cara, de maneira muito simples, para a gente não entrar em nenhum tecnicismo sobre IA, né, e como funciona isso do ponto de vista de algoritmos, é que nesse processo de aprendizagem dessa IA generativa, que é como se fosse uma versão muito mais atual e muito mais sofisticada da IA, a gente tem um risco inicial que é de desinformação, porque esse conteúdo ele não é armazenado, ela aprende com esse conteúdo numa escala enorme de informação que tem. E aí, quando ela cria novos conteúdos para responder as perguntas que você faz, ela pode trazer algum grau de imprecisão. Isso não é pouco frequente. E o pior cenário é que quando ela alucina. Então, a alucinação é quando ela cria conteúdos. Então, se alguém faz uma busca, por exemplo, por uma referência, ela diz, esse artigo, ele tem tal autor, ele foi de tal conferência, ele foi publicado em tal ano. A dupla checagem, eu diria que ela é fundamental, porque nesse momento agora, até 25, a gente pode ter uma alucinação, que é criação. Então pode ser que essa referência, por exemplo, não exista. Não existe. Ela não existe. Então quer dizer que a IA alucina. Ela alucina, É o mesmo termo que a gente usa em inglês e em português. Então, alucinação, vocês podem buscar em inglês e em português, é uma característica dessa IA por hora. A gente espera que com o avanço dos modelos, essa alucinação, a imprecisão e, por tabela, a desinformação se reduzam muito.
Mas, por enquanto, ainda vale a cautela. Vale a cautela. E você falou em dupla checagem. Então, eu tô lá, eu vou pegar na IA, não faço a menor ideia se aquilo é real ou se não é real, porque eu sou leiga no assunto. Sim. Como é que eu faço? Bom, o primeiro ponto é o seguinte, ó, quando a gente vai usar, a gente tem que pensar que é um processo de perguntas e respostas. Então, pensar em boas perguntas, perguntas fáceis. E se a gente sabe que ela vem da internet, né? Se essas informações vêm da internet e a gente não tem transparência de como isso ocorre, a gente nunca vai saber assim qual foi a base que ela usou para aprender, quais são as informações, a gente não tem esse grau de transparência. Então a gente tem que ter essa desconfiança por padrão. Então eu, quando for fazer uma pergunta, eu tenho que ter sempre essa cautela de que, ó, provavelmente, se eu estou ajudando meu filho no trabalho escolar, é importante que eu saiba que, por melhor que seja a minha pergunta, e dentro do possível, a pergunta simples, né, para que a gente tenha menos chance de, diante de uma pergunta muito sofisticada, ela alucinar e ela não trazer uma resposta correta, eu tenho que verificar, na prática, aquele resultado. Então, vamos pensar o seguinte, eu vim de Recife, eu estou hospedado aqui, eu quero saber qual museu perto, né? E eu fiz essa checagem. Eu vi a distância de onde eu estou para o Museu da Imagem e do Som. E ele falou, não, a distância é muito próxima, você está acho que 1 quilômetro. Eu fiz que coisa, porque o bairro não é esse. Tô achando muito estranho essa distância muito curta. Enfim, fiz uma pergunta novamente, sem brincadeira. Não é força de expressão nem exemplo hipotético. E aí, na terceira vez, eu fiz, caramba, tá muito estranho isso aqui. Não era 1 quilômetro. O que é que ele colocou pra mim? Ele colocou que existe um Museu da Imagem do Som a 1 quilômetro. Eu fui checar no Google, esqueci, saí daquela aba, fui pra outra. Ele partiu do princípio de que uma obra em reforma, uma construção na orla de Copacabana, existe. Isso. Não existe. Gente. A obra existe, mas o museu não Não tá tá lá. aberto. O museu não tá Isso lá. aí, o museu continua em outro lugar. 2 dias atrás. Então ele alucinou. 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 Olha bem, gente. E aí, assim, aqui, a gente estava conversando bastante antes aqui, é uma conversa como todos, né? Nossa terceira temporada. E aqui quem está falando é o Marcos Bezerra, o pai da Júlia, da Clara e da Luísa. Uma de 15, uma de 13, uma de 11 anos. E algumas dessas questões, inclusive da inteligência artificial, né? O Júlia tá lá, é semana de prova, aí tá estudando física. Pô, tem algumas coisas de física que realmente eu não lembro. A inteligência artificial ajuda muito nisso e ela entrou na inteligência artificial a partir disso, para ajudar. Então, mas é claro, né, que ela vai utilizar a inteligência artificial para outras coisas. E ela, além da inteligência artificial que eu uso e ela usa, elas usam também outras ferramentas que eu não tenho a mínima ideia de como elas fazem. Então, poxa, a gente estava comentando, eu acho que eu estou assim, no auge né, da produção, né, eu tenho uma ideia de que estou ali sabendo de tudo, o dono da situação. Eu sou o dono da situação, mas tem muitas questões e que muito provavelmente são muito importantes, a gente já sabe que são muito importantes, que a minha filha de 11 anos sabe muito mais do que eu. Como é que você e os seus grupos e você na pesquisa e na universidade, como é que vocês estão vendo essas questões de segurança para crianças e adolescentes com esse mundo digital que tem aí? Marcos, excelente panorama e uma pergunta que não é trivial, porque assim, ela é ampla e eu acho que ela tem que ser ampla. A sua pergunta tem que ser ampla para você, como pai, representando muitos pais aí que assistem, né, ou que escutam, terem noção de que a segurança ela é ameaçada em várias tecnologias online. E a gente não quer, e eu falo isso da partida aqui, a gente ainda tá no comecinho do diálogo, né, da conversa da gente, a gente não quer nunca cercear a criança desse ambiente. A gente quer segurança na internet, a gente não quer que ela seja excluída da internet. A gente quer que ela fique segura na internet, né? A gente não vai conseguir, né? Como é que vai excluir a criança da internet? E vai ser, assim, uma lamentação enorme, porque realmente tem muito potencial e tem muita chance de desenvolvimento de N habilidades, até num jogo digital. Então eu diria o seguinte, que por hora, daqui a pouco eu volto para essa resposta, a gente vai dizer que a falta de segurança ou os riscos variam conforme a plataforma ou o ambiente. Aí eu volto para aqui daqui a pouco. E a gente tem um cenário em que o que você pode pensar é o seguinte, embora a gente use uma expressão, não sei se vocês já escutaram, ou alguém que está ouvindo agora já escutou, que é de nativos digitais. Então isso é uma falácia. E é um termo que a gente diria assim, que engana a gente, porque eles não são nativos, né? Nativo é quem conhece muito. Sim. Se você disser, eu vim para o Rio, eu vim do Nordeste, né? Vim do Recife, como a gente fala, para conhecer tudo, eu quero conhecer uma pessoa local que me apresente. Ela é uma nativa, ela sabe onde é melhor, onde a comida é melhor, onde o ritmo é melhor. O Carioca da Gema. O ponto da praia que é melhor, exatamente o Carioca ela da Gema. Sabe de verdade, tem propriedade, né? Sim. Essas pessoas não são nativas digitais, porque elas não sabem muita coisa, elas acham que sabem, né? Sim. Então o Carioca da Gema vai saber onde tem, sei lá, a melhor água de coco, a mais gelada talvez. O nativo digital não sabe.
Então elas acham que sabem. E aí eu vou trazer só uma estatística rápida, que a gente tem as crianças pesquisadas ano passado, e na casa dos milhares, por uma pesquisa conduzida pelo Comitê Gestor da Internet, que é o CGI. Então são pesquisas bem feitas, felizmente assim, muito bem divulgadas. Eu participo como especialista na revisão dos resultados, com um grupo grande de pessoas que revisam antes da divulgação. Então eu posso falar assim com propriedade, em nome deles, eu não conduzo, né? Que é uma pesquisa bem feita. E a gente viu nessa pesquisa que, assim, na casa dos 50% das crianças não tem noção de como configurar privacidade, proteção e segurança online. Não sabem. Os outros 50% dizem que sabem, mas a gente acredita que acham que sabem. Então tem esse ponto. Então esse é um cenário, que elas não são nativas digitais. Então, assim, evitemos o termo para não parecer que as crianças sabem, adolescentes, né? Crianças e adolescentes sabem que não sabem. E aí vamos voltar para o risco e a insegurança. Se a gente for pensar, a gente tem plataformas de mídia social, Instagram, TikTok. A gente tem as de mensageria, como o Telegram, como o WhatsApp. A gente tem as plataformas de jogos, tanto as que você joga, quanto as que você constrói jogos, como Roblox. Então o risco varia de acordo com a plataforma. Para a gente também não pasteurizar e não dizer assim, todas têm igual grau de risco ou igual grau de potencialidade. Ótimo não, falar sobre varia. isso. Sim. Nem para a gente satanizar todas elas da mesma forma e para a gente também não, enfim, passar a mão na cabeça dos desenvolvedores e empresas que oferecem da mesma forma. Então eu diria que talvez, se a gente for pincelar um pouco, nas plataformas de jogos, a gente tem riscos que talvez sejam comuns às outras, que é o risco de aliciamento. Então uma criança que ela joga no Roblox, que é a plataforma de jogos mais usada na faixa dos 12 anos, mundialmente e no Brasil também. Até porque o Brasil é continental, então a base de usuários. Eu estou usando o conceito de criança da ONU, 0 a 18. Então eu vou falar criança por simplificação. Perfeito, é isso. Então, essas crianças que usam Roblox, e que é o ambiente preferido delas, onde elas jogam e onde elas constroem jogos, que é um potencial, ó que massa, né? Eu posso, como criança, desenvolver um jogo, habilidade social, habilidade de desenvolvimento de software e programação. Isso, imaginação. Imaginação, criatividade, relacionamento Sim. ali dentro, né? Essa criança, ela tem uma chance de... Primeiro, um risco inicial é o Roblox. Ele tem um modelo de negócio que faz com que a criança produza para ele, então ela pode ter a sua criação explorada pela Roblox como plataforma. Então o Roblox é um ambiente que também explora a criação de crianças. Então é um ambiente de trabalho infantil. Olha Isso é um só. tema de pesquisa super recente que a gente tem investigado. E não é para inglês ver, não é alguma coisa que a gente diga assim para causar sensacionalismo, não é. De fato, o Roblox é um ambiente de exploração infantil do ponto de vista de produção. Assim como os influencers são explorados também, mirins, no Instagram, 2. Então a gente tem o mesmo fenômeno nas duas. E aliciamento ocorre nos dois ambientes. Então o que é que vai ser o aliciamento? Uma criança que joga no Roblox tem um chat. E aí no chat, outra que está por ali, que pode não ser uma criança e se passa por uma criança, É um perigo. pode perguntar como é que ela está vestida naquele dia, como é que você está jogando, você é menino ou menina? E aí dali ela vai para um processo que a gente chama de entre plataformas. Que quem quiser pesquisar for mais curioso é cross-platform, então é entre plataformas. Ela vai para o Telegram, por exemplo. E aí a conversa segue no Telegram, onde a moderação do conteúdo, que é o que a plataforma permite que circule ou não circule, é muito mais frágil. Sim. Então é como se fosse mais permissiva aquela outra plataforma. Então a gente tem que estar ligado, como cuidador, como vizinho, pai, tio, tia, que o que ocorre de risco aqui, que eu estou pincelando só um pouquinho no Instagram, que seja, ou em outra mídia social que surja, ou num jogo como o Roblox, não termina ali. Vai para outras plataformas, onde provavelmente a moderação é muito mais frouxa. E aí o conteúdo circula com mais facilidade e os conteúdos eles são mais tóxicos. Eles são mais nocivos para a criança, pode ser um conteúdo de violência e pode ser que a criança também seja chantageada nas plataformas paralelas. E aí ela é vítima do que a gente chama de grooming, né? Que é essa questão de sextortion, sextorção. Então você mandou uma foto para mim, agora você sabe que eu sou um adulto, que eu não sou uma criança que está dialogando com você e eu vou chantagear você. Para você, na plataforma paralela, fazer o que eu quero, incluindo, eu peço perdão pela palavra sensível, cortes, automutilação e transmissões, porque aquela criança, adolescente, está dependente daquela outra que guarda com ela uma foto de caráter sexual, por exemplo. Gente. E aí, isso... Um salto, né, na argumentação aqui. Ai. E assim, isso agora está muito vivo, porque, bom, a gente está gravando aqui, né, no Conesp, ano de 2025, saiu alguns meses atrás a minissérie, né, no Netflix, Adolescência. Isso ficou muito latente e as pessoas da minha idade e tal assistiram e ficaram muito chocadas com aquilo, né? Mas aquilo é a realidade que está acontecendo hoje em milhões de lares ao redor do mundo, não é isso? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida.
Agora, não é um problema a gente- nichado, né? Não é. E você trazendo a Ministério da Adolescência, e durante a sua fala eu fiquei pensando, como que os pais fazem isso? Como que os pais podem tomar conta dos filhos nesse mundo? Uhum. Assim, o que você diria para esses pais, né? Como é que eles vão... Existe alguma ferramenta? como é que eles Existe vão algo que... O que a gente pode fazer? controlar? Eu não sei bem se é a palavra controlar, mas é de fato acompanhar. Até porque na série Adolescência mostra isso mesmo, né? Que o adolescente ele entrava no quarto, ficava isolado no quarto, enfim. Estavam acontecendo situações nas mídias sociais, que depois a gente fala mais um pouquinho aqui, que é um outro assunto. Mas assim, como que os pais podem e devem acompanhar os filhos sem invadir o mundo deles, né? Como é que eu uso a palavra? Sem invadir a privacidade deles, porque os pais precisam saber onde eles estão, com quem eles estão falando, o porque que eles estão fazendo. Para os meus Como é que pais... os pais fazem isso? Para os meus pais, se eu estivesse no quarto, eles sabiam onde eu estava, eles sabiam tudo que eu poderia estar fazendo Com ali quem você dentro, estava? com quem eu estava, né? Então, Época, assim, né? eu realmente, eles sabiam que eu estava seguro Sim. porque eu estava dentro do meu quarto. Hoje não é mais isso. Exato. A gente tem um processo que ele não é transparente para os pais por dois motivos. Primeiro porque assim, o grau de transparência da plataforma ele é baixíssimo. Então se algum pai disser eu quero, eventualmente assim, saber o que está por trás desse algoritmo. Tá, eu sou muito curioso, muito curioso. A gente não vai ter acesso a isso. Então a gente já diz aos pais assim que até para o governo a transparência é muito baixa. A gente tem um processo de transparência que é complicado por a gente não saber quem está por trás. Então, naturalmente, isso não é das plataformas, isso é anterior já, né? Desde a época dos fotologs. As pessoas podem se passar por outras pessoas. Sim. Então, isso é natural. Então, a transparência aqui, independentemente dos dados ou da maneira como a plataforma vai cercando esse conteúdo, esse algoritmo, o próprio perfil pode ser fajuto. Então, vamos pensar assim. E a complexidade é muito grande. Então, os pais antes, eles tinham noção do videogame que a criança estava acessando. Ele comprava um cartucho, alguma coisa dessa natureza, ou do jogo, o dispositivo que ele estava usando na mão. Aqui, como a gente tem uma base de usuários não é força de expressão, de bilhões, né? O ecossistema da Meta, que a gente tem as empresas de tecnologia atualmente como as principais empresas do mundo. E os ecossistemas, que é o conglomerado de empresas ou de plataformas gerenciadas por como uma Meta, né? A Meta ela tem o Facebook, ela tem o Instagram, ela tem o WhatsApp. Aqui a gente tem bilhões de usuários, né? Então isso aqui é impossível de você ter noção. Então esse é o ponto de partida. Qual a experiência que a gente dá? Nas nossas pesquisas no grupo, que é o grupo ASPAS, né, que a gente tem na UFRPE, que é um acrônimo para aspectos sociotécnicos em plataformas. Então as pesquisas que a gente conduz, a gente tem que chegar sempre à nossa expectativa, e eu como professor que orienta esse grupo de alunos, a gente diz, a gente tem que chegar na ponta de maneira fácil. Então o que é que a gente diz para trazer a solução e não ficar numa visão só negativa? Perfeito. É o seguinte, existem ferramentas para mediação ou supervisão, ou como a gente chama na literatura, controle parental. Então elas existem, isso é um alívio, a gente pode respirar tranquilo. Elas podem não ser bala de prata, redondas, super robustas, mas elas existem. Então as plataformas, seja por cobrança, seja porque é bom para elas ficarem bem na fita, elas fazem as ferramentas acontecerem. Então existem funcionalidades para mediação parental. Vou pegar um exemplo aqui, ó. TikTok, que é onde a gente tem uma base fortíssima, é uma ferramenta que está em alta há muito tempo e ela segue sendo onde crianças têm perfis, embora não pudessem, mas elas têm. Crianças de 9 anos têm perfis, assim como elas têm no Instagram e não pode, mas elas têm. Essas ferramentas, elas têm um recurso que é de emparelhamento, por exemplo, de contas. Então, eu pai, eu mãe, eu tia, enfim, tio, posso criar uma conta e fazer com que o meu filho tenha uma conta emparelhada com a minha, para eu saber o que está ocorrendo lá. Com a autonomia da criança. Que legal. Então, exatamente, Rafa, o que você estava querendo dizer, que é o seguinte, eu não queria invadir a autonomia da criança. Eu quero supervisionar sem interferir e tirar a privacidade, né? Então, você vai saber não o conteúdo de uma mensagem que foi enviada para um amigo, mas se foi para um amigo ou para um desconhecido. Você vai saber o tempo que a criança usou a tecnologia. Você vai saber o que ela está instalando ou não. Então, o TikTok tem uma ferramenta de emparelhamento, que é de mediação parental. Perfeito. Vou trazer mais uma que é mais geral, mais ampla. Eu acho que essa é bem facinho. Em 15 minutos, os pais, enfim, cuidadores podem fazer uso dela, que é o Google Family Link. Então, o Google Family Link, ele é um aplicativo que você baixa e aí você instala no seu Android, por exemplo, que é uma das principais plataformas de smartphone, né? O iOS já é mais nichado, plataforma mais cara do iPhone, mas também funciona. Então, você pode baixar. Você instala e o que é que você vai fazer? Você vai fazer com que a sua conta do Gmail e a conta do seu filho sejam emparelhadas. E aí você sabe desde onde ele está, a localização dele, porque as contas estão emparelhadas de e-mail, o que também é os aplicativos que ele baixa,
o jogo que ele está jogando, por quanto tempo ele está usando, o que é que ele não pode jogar, o conteúdo que ele está buscando. Então, Com quem tudo ele isso está vai ficar... interagindo Ele também? está interagindo. Ok. E tudo isso está aí disponível Isso está e são disponível ferramentas gratuitamente. gratuitas. São gratuitas. Que eu Então, não a fazia partir ideia de que janeiro... existia, olha bem. Exato. A gente teve uma pressão tão grande, assim, a mídia tem escrutinado e a academia tem escrutinado tanto as plataformas e os CEOs, né, que são os Sim. presidentes das plataformas, que tomam decisões e que, infelizmente, ainda não são em prol do bem-estar da criança, que é o grupo que a gente estuda em particular. Então, diante desse processo como um todo, que é meio geopolítico, de tecnologia, as ferramentas têm surgido e têm aumentado. Então a gente tem aí o Google Family Link, tem a partir de janeiro desse ano, teve, né, de 25, um modo adolescente, não é um Instagram para adolescentes, é um modo adolescente do Instagram. Se eu for fazer um cadastro, eu for uma criança de 12, se eu for, perdão, uma criança de 13, eu colocar lá que eu tenho 13 anos, automaticamente o Instagram faz uma configuração para que a minha conta seja mais protegida por padrão. Então ela vai se tornar por padrão, ou seja, ali, no nascedor da sua conta, fechada, não pública. Ela vai ter alguns controles de privacidade mais robustos. Pode não ser o mais robusto de todos, mas vão existir. Então já tem uma proteção Já tem uma ali proteção. quando você coloca uma idade, né? Já. Dependendo da idade, você já tem uma proteção. Cara, me dá um alívio, né? Porque você Pois é, mas o imaginar adolescente pode colocar ali 18 no lugar de 13. Perfeito. Vou até interromper vocês para dizer o Pode. seguinte, porque ambos falaram a mesma coisa, a questão da idade. O que é que a gente está vendo? São empresas que não são terceiro setor, elas têm que faturar. Então elas fazem, infelizmente, ainda um processo de controle de idade muito frágil. É uma fragilidade, uma frouxidão da verificação intencional. Parece um discurso Claro. pesado, mas não é. Mas- Assim, é o que de fato está ocorrendo. Então, o que é que você faz? Eu, como plataforma, coloco para você colocar a data de nascimento. Eu não faço checagem, em tese, da sua identidade. Eu não faço o tipo de checagem em combinação para ver se você de fato tem 13 ou 14 ou 9. Eu deveria fazer. Não fazem por falta de intenção de fazer. Não fazem porque a regulação por hora, inclusive no Brasil, ainda não garante que tem que ser robusto o suficiente. E não fazem porque também a gente tem que, de alguma maneira, aliviar um pouquinho só a barra deles, dessas empresas de tecnologia, porque o processo também pode culminar em invasão de privacidade. Então, se eu, como plataforma, disser, para verificar, eu vou fazer um controle de verificação automática por reconhecimento facial, para ver se você é uma criança de fato. Isso vai pegar um dado biométrico da criança. Então, não é um problema que eu diria assim, que ele é resolvido, Que é simples, Que é né, simples, de resolver, sim. né? de assegurar que quem simples. tem 13 tem 13. a gente está falando de segurança, a gente está falando de criança, a gente está Isso. falando de um monte de coisa, mas agora me veio uma outra dúvida. Eu tenho documentos, eu tenho informações que eu quero pedir um auxílio de uma IA, um chat GPT, um Manus, qualquer coisa. É seguro? Manu, isso você tá sabendo das coisas. Nossa, um pouquinho, tô aprendendo. É seguro eu botar documentos ali, sei lá, resuma o documento ou redige um documento dando um prompt, só que eu estou dando muitas informações valiosas, seja informação minha, seja informação da empresa que eu trabalho, enfim. A gente tem segurança nisso? Como é que funciona? Eu faço tranquilo ou eu faço ligado? Com a pulga atrás da orelha, né, Rafa? Pois é. Vale a gente fazer com a pulga atrás da orelha, porque essas ferramentas que a gente chama numa abreviação de LLM, que são os grandes modelos de linguagem, que é o ChatGPT, vai ser o Gemini e similares, elas têm versões alternativas. Então vai ter uma versão que é mais robusta e mais segura e talvez que proteja mais você e que é mais assertiva, mais correta, paga, que via de regra não é o que a gente acessa, e vai ter a gratuita. As gratuitas, elas eventualmente vão ter o quê? Um controle menor de privacidade, uma resposta menos precisa, menos robusta. Então eu diria assim que versões gratuitas dessas ferramentas, a gente tem que ter uma desconfiança maior. De forma geral. Jorge, mas você falou isso, vou dar um chute aqui, em maio de 25, agora eu vi que saiu um termo de uso e mudou. Em junho de 25, talvez agora a plataforma tenha dito, não, agora o seu dado está protegido, que você colocou. Só que como esses termos, eles mudam, e a gente não tem noção de quando ou se eles mudam, E a gente vale dá a pulga atrás da ok a orelha. tudo quanto é termo de uso, né, gente? Dá o quê? Na A gente prática, passa, né? Next, próximo. Sim. Então, na dúvida, desconfiem, porque as empresas elas funcionam como na natureza, né? Então, elas são ecossistemas de software. Então, elas compartilham entre si informações com parceiros de desenvolvimento, programadores, com empresas que elas compraram, que são fusões e aquisições. Então, a informação ela pode rolar solta nesse ecossistema e pode ser a sua informação, que é compartilhada. E você não vai saber e você também não vai ter garantia de que não é. Pode ser que não seja, mas é difícil até você dizer que não é,
Na dúvida, se for um documento sensível, um dado sensível, Sim. pense 2 vezes. E, na verdade, você está usando a plataforma. Uhum. Você está dando informações. Cada vez mais a IA está sabendo sobre a sua vida, né? E usa para Cada treinar vez mais. o modelo. Pois é isso que eu, quando uso, fico pensando, gente, tem as pessoas que conversam com a IA, tem as pessoas que usam até como um meio psicológico, Terapia. né? Enfim, uma terapia, que é outra coisa que a gente vai falar. Mas, assim, eu fico assustada mesmo, porque a gente estava até conversando com outro professor. Se a gente falar educadamente com a IA nos responde educadamente. Se ela percebe que a gente é fofo, ela vai ser fofa. Isso Concordo. é uma sedução, né? E aí, como é que a gente se blinda dessa sedução? Eu não faço a menor ideia, porque é desafiador para mim. Inclusive, recente, a gente estava no ambiente de trabalho fazendo, escreva uma carta para mim mesma, né? Cara, a IA estava me descrevendo o que eu tenho, assim, de mais íntimo. Como que isso acontece? Como que eu me protejo disso? Não sei. Eu vou pegar um pilar bem rápido, a gente não vai entrar muito nessa seara, fica a critério de vocês, mas eu acredito que não é o caso. A gente tem um pilar da regulação, que dá sempre uma apaziguada nos ânimos, que pode ser moroso, mas ele existe, mundo afora, e existe cada vez mais aqui no Brasil também, os projetos de lei, e isso. Outro pilar que a gente pode se aprofundar depois é o do letramento digital, que é a literacia ou letramento digital, que é a alfabetização digital, para a gente entender o que está acontecendo, para a gente conscientizar públicos diferentes, com linguagens diferentes para acontecer. É um processo mais seguro de uso da internet, de uma tecnologia X ou Y. E eu vou pegar essa parte daqui, que é o do letramento, para dizer para vocês o seguinte, que essas plataformas como um todo, elas usam o que a gente chama de padrões de design, ou seja, formas de construção daquela tecnologia que são, do nascedouro, manipulativos e enganosos. Que é a área que a gente estuda no nosso grupo há anos e que tem muito pano para manga, porque assim, são vários tipos, como se fossem gripes. Então o SESC trabalha tanto com saúde, sabe quantas variações de gripe a gente tem, né? Quando você sai do carnaval, você sai com uma gripe combinada com uma dor de garganta. E aí o efeito é muito pior, você demora pra se recuperar, né? Carnaval você entra em contato com muita gente, cumprimenta muita gente, pega uma latinha de bebida, alguma coisa suja. Então você sai com um combo, provavelmente, de doenças pós-carnaval, é natural pra todo mundo, né? Ou adquire, porque, enfim, né? O que acontece? A plataforma também. Então os padrões de design, ou seja, de construção, para manipulação do usuário, eles não existem de maneira isolada, eles são combinados, como várias gripes ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Então, um dos padrões, eu achei interessante você tocar nesse assunto, o nome dele é cuteness, que é fofura. Então, é um padrão que ele foi denominado, ou descoberto, vamos colocar, assim como o H1N1 e coisas do tipo, né, por um grupo da Austrália, que ele investigou a fofura nos robôs sociais. Então, os robôs sociais são dispositivos pequenininhos, que eles são criados, a estética deles, para parecer com a criança, e com a criança frágil em particular. E a gente vai aqui ter o cuidado de não estereotipar, mas na descrição dos artigos dele, eles colocam o seguinte: é uma criança sem braço, é uma criança pequenininha, é uma criança que ela vai parecer que precisa muito da sua atenção. Então são robôs que ele tem uma lagrimazinha no olho, sempre. Que eles não têm bracinho, que eles são pequenininhos para demandarem cuidado, que são muito populares na Ásia. Eles usam muito com idosos para fazer cuidados com idosos, lembrar um idoso de alguma coisa, entreter. E são muito usados com criança. Gente. E aí esse design ele também foi levado para jogos. E dependendo da sua ação, para mídias ou aplicativos de mídia social como o YouTube Kids. Então eles são excessivamente fofos. Para quê? Vocês vão perguntar, Jorge, para quê? Eu entendi que existe fofura. Isso na interface fica como? Na tela fica como? Muito lúdico, muito chamativo como o jogo do tigrinho. Para quê? Para você ter o que a gente chama de um fenômeno na literatura que é miopia de dados. O que é a miopia de dados? Marcos olha e faz, caramba, eu duvido que esse robozinho esteja tirando algum dado meu. Tá tirando. Esse tigrinho aqui é super tranquilo, não é tranquilo. Ele é feito para ludibriar você, né? Pra você dizer, essa jogatina aqui é o máximo, caramba. É um tigrinho, eu tô me divertindo, é lúdico. Então Não você é. tá me dizendo que o neto do Tamagotchi, e os mais velhos vão entender isso aí, o neto do Tamagotchi tá roubando os meus dados. Tá roubando seu dado e seu dinheiro também, né? E seu tempo. E o seu tempo. É verdade. As moedinhas ali, elas... E tua inteligência, né? Porque você fica ali no vídeo. Elas são um cassino, Elas E são um aí, cassino. assim, uma coisa muito importante que você falou é sobre o letramento, né? A literacia e tal. A gente, dentro do SESC, a gente procura muito esse tema, né? É dar autonomia para as pessoas e dar a responsabilidade sobre todos os seus processos de saúde. Né? Dentre eles a saúde mental, e a gente sabe o quanto a tecnologia, as redes sociais, a internet, as inteligências artificiais, elas têm trabalhado, mexido com
com a saúde mental das pessoas no mundo. É um fato, se a gente vai olhar os números de ansiedade e depressão têm aumentado muito. Então, desde a pandemia, os números, por exemplo, de ansiedade e depressão aumentaram em 1/3, né? E é óbvio que a gente vai fazer um link disso com, exatamente como você falou no começo, dessa evolução das plataformas, das mídias digitais, da inteligência artificial. Então, é claro que assim, a gente ainda não consegue, talvez até você consiga e estude isso, mas assim, eu não vi nada ainda que conseguisse fazer a ligação direta entre uma coisa ou outra, até porque muitas outras coisas no mundo acontecem, não é só a tecnologia, mas é fato que a tecnologia, essa onda da tecnologia tem vindo muito forte. É uma das coisas que talvez tenha mudado maior e de forma mais rápida nos últimos 5 anos, eu acho. Que nos últimos 5 anos as coisas têm sido assustadoras, né? E a gente tem conversado sobre isso. Nós criamos a gente tem um acordo com o Instituto Maurício de Souza. Nós já fizemos 2 revistas. Essa última revista, que você já deu uma olhada e tal, que a gente te apresentou, falando sobre saúde mental e telas, o uso abusivo de telas, né? E é bom porque a gente conversa desde a criança até o pai e tal, porque às vezes as pessoas não se dão conta, né? Disso, não, deixa a tela ali e tal. É um tema que a gente tá discutindo agora. O que mais a gente pode fazer para aumentar esse letramento? Claro que das crianças, mas assim, muito de nós, pais, dos professores, dos cuidadores, porque a gente tem que colocar a escola nisso aí. Hoje a gente tem no Brasil uma lei que a criança não pode usar o celular na escola. Eu paro e penso assim, será que realmente a gente precisa chegar a esse ponto? Será que não seria melhor a gente usar a ferramenta de uma forma melhor e mais saudável? Como a gente pode evoluir nessas questões aí de letramento, de aprender mais a usar essa ferramenta e, principalmente, de quais são os limites? Talvez a gente possa pensar que nesse momento, atualmente em 25, a gente tem algumas orientações, mas a gente não tem números perfeitos, assim, as principais recomendações, assim, elas não são infalíveis, né? Mas acho que a gente tem que começar vamos pensar nesse núcleo de convívio com a criança, né? Então, nesse núcleo, primeira coisa, a criança vai ter muita noção ou interesse em pertencer e vai fazer um raciocínio e vai ter uma conduta de espelhamento. Então, infelizmente, vai recair, e não é toda a responsabilidade, parte dela, responsabilidade nos pais ou quem está como responsável pela criança por ter uma conduta que não influencia negativamente a criança. Então, como há um espelhamento, qualquer conduta que o pai tiver de superexposição, vamos pensar o seguinte, de falta de cautela na maneira como utiliza a tecnologia, se usa excessivamente algum IA, sem muito cuidado, vamos pensar em exemplos simples, ou se depende muito de um jogo, ou se joga muito no jogo do tigrinho, ou se aposta muito em bets, isso aqui é um fato e a academia já sabe. A criança vai assimilar e vai achar que é uma conduta validada. É um exemplo. É um exemplo. Então começa por aí, esse é o primeiro ponto. O segundo, e a gente não vai, logicamente, eu quero reforçar isso, colocar toda a responsabilidade em quem está perto da criança. Mas assim, uma parte dela, infelizmente, ainda está. Porque é um ônus, a gente tem que saber que é um ônus, né? Outra parte, ainda nesse contexto familiar, é entender um pouco do que ocorre no ambiente digital. Então fazer um pouco de esforço, não é de ser talvez o expert numa plataforma X ou Y, mas entender assim, no smartphone do meu filho, vamos pensar o seguinte, né? Ou de quem eu ajudo, de quem eu cuido. O que está instalado? Se existe uma ferramenta de controle parental, de mediação parental, ou Google Family Link que seja, eu consigo ver o que está instalado. Eu consigo dizer que isso aqui vai ser bloqueado, que esse aplicativo aqui eu vou marcar, não vai ser usado, que isso aqui vai ser usado até as 10 da noite. Isso. Então esse é um cuidado que dá um pouco de trabalho. Dá. Mas tem. Então assim, primeiro, espelhamento. Então, ter cuidado com o que você dá como exemplo. Segundo, que é uma recomendação também muito presente, entender um pouco do controle parental, do que é, como se dá nas principais plataformas. Vamos botar assim o beabá, né? Então, entender um pouco como ocorre no TikTok, no Instagram, no Roblox ou no aplicativo que seu filho, sua filha use muito. E aí a gente vai ter um cenário que é o seguinte, ó. Aqui, a gente tem tecnologias que elas vão ser
usadas de maneira pervasiva pela criança, que é um termo que a gente vai dizer que é o seguinte: pervasivo é a todo momento, a todo instante, não existe mundo virtual, mundo real. Eles se confundem. Então não cabe mais dizer, eu estava até comentando em sala e os alunos riram, alguns que são um pouquinho mais velhos, eles riram, que eu falei o seguinte: pessoal, ninguém fala internauta mais. Não se usa mais o termo internauta. Então eu não posso mais dizer assim: Rafa, você é um internauta, seu filho... Não existe internauta. Somos todos cidadãos conectados 100% do tempo. Meu celular está no bolso, ele está conectado. Sim. Então a gente está conectado. Princípio 1 básico, lembrem-se disso, todos nós, a gente está conectado. Em estando conectados, qualquer ato que seja assim, extremo, de tirar a criança de uma tecnologia, tirar de uma plataforma, tirar o smartphone dela, também macula a criança. Então parece paradoxal, mas não é, porque assim, se eu digo o seguinte: eu vou tirar, você de alguma maneira está tirando da criança a chance de conhecer o que é um LLM, como ele pode ajudar, um grande modelo de linguagem, um chat GPT, como ele pode ser útil para fazer, não a busca talvez, por ele ter precisão, mas para fazer uma sumarização mais rápida. E a criança pegar o tempo dela para fazer outra construção criativa. Um jogo que tem um caráter educativo e que ele tem recomendações que, sei lá, o MEC trouxe no marco legal dos jogos e que aquele jogo é sim positivo e que ele está sendo usado para ensinar de maneira lúdica e criativa geografia, digamos. Se você tira da criança a tecnologia, ela não vai ter acesso a isso. Então a gente tem que ter o cuidado para não tirar isso da rotina, porque você vai tirar lazer, vai tirar interação, vai tirar aprendizado. Mas em estando com a criança, você garantir que o uso vai ser à luz do letramento, que vai ser como, né? Guias que existem e que trazem orientações. Então, recentemente foi feito o lançamento do guia de telas do governo. Por quê? Porque o Brasil é o país, assim, não foi o primeiro ou o segundo país do mundo que mais usa tela. Que mais está dependente de tela, e os números de uso de tela da gente são os maiores do mundo. Se não for o primeiro lugar, a gente é segundo lugar em tempo de uso de tela. Né, Marcos? Que a gente já associa isso. Exato. Então, se a gente tem esse número, felizmente a SECOM, do governo federal, criou, a partir de vários especialistas, um guia para recomendações para os pais, para a criança na linguagem dela, e até o que eu achei super interessante, para influenciadores entenderem que estão, sim, distantes do processo quando não orientam a criança. Ou então estão fazendo uma propaganda absurdamente negativa de um jogo do Tigrinho. E existe uma responsabilidade em cima compartilhada. disso. Com certeza. Existe uma responsabilidade disso, né? E isso que você está falando, Jorge, quando você traz o lado positivo da internet, da tecnologia, me dá um alívio, né? Porque tudo que a gente está conversando até aqui são sobre os cuidados e os perigos que a gente sabe que existe. Mas, cara, tem muita coisa boa. Tem. A internet, ela é... Não só a internet, como as plataformas, a facilidade, a agilidade que a inteligência artificial traz. Como você falou agora, como a gente tem plataformas que ajudam a criança a entender. Então, na tua experiência, o que se destaca de positivo? Vamos falar de coisas boas também, né? De coisas dá um alívio. Que dá um alívio pro coração, porque eu ainda tô aqui na minha cabeça sobre o que a gente vai conversar ainda, pegando um pouquinho da série adolescência, mas vamos dar um alívio, porque eu acho... falei aqui sobre as plataformas Manus, até o Marcos falou, eu particularmente, eu acho incrível a inteligência artificial, o que ela facilita na nossa vida. Mas a gente tem que ter um olhar sobre os cuidados que a gente tem que ter. Mas puxando para o lado bom, o que você traz de positivo, assim? Qual é a tua visão de futuro e qual é o melhor destaque que você traz da tecnologia pra gente? Perfeito, Rafa. Vamos para a parte boa, que a gente também sempre tenta trazer. Vou abrir um parênteses muito rápido. O nosso grupo, além de pesquisar muito sobre crianças e adolescentes, a gente pesquisa sobre grupos minoritários de direito, como pessoas trans. E a gente teve um diagnóstico que a gente fez sobre problemas com reconhecimento facial, que é um tipo de IA que ele traz para pessoas trans, e a gente teve o cuidado também de fazer outra pesquisa, outra fase, para trazer, assim, soluções, práticas éticas para essa tecnologia ser feita e não invadir privacidade, não acabar com a realidade de pessoas trans no acesso a um serviço de saúde, uma política pública que tem um reconhecimento facial antes. Então a gente traz, via de regra, diagnósticos e soluções. Então você está na pegada do que a gente preconiza, prevê. Eu diria o seguinte, que a gente tem algumas tecnologias, até do dia a dia, eu vou até citar. A gente não está fazendo marketing, eu acho que é bom citar. O Duolingo, por exemplo. Então, o Duolingo é um ambiente em que você vai ter uma gamificação, então ele é lúdico, para a criança aprender um idioma, aprender um alemão e se desafiar. Ele é seguro? Veja, o que é que eu vou falar? Porque assim, vamos lá, eu tenho 3 filhas... A minha filha do meio, Clarinha, papai hoje está dando tchau para todas. Clarinha, minha filha do meio, adora o Duolingo. Então vai, fala agora.
Então, beijo pra Clarinha também, pra Clarinha ficar tranquila até a página 2. Por quê, ó? E aí não é divulgação do nosso grupo, porque outras pessoas fazem pesquisas semelhantes nesse caso em particular, né? Do Duolingo. Então, o Duolingo eu diria que ele é, a grosso modo, meio a meio. Então, ele tem uma dinâmica que é pra manter a criança engajada, pra ela não esquecer da lição, pra ela competir de maneira saudável com outras crianças e ver E que ele no manda ranking... sempre, porque eu recebo lembrete. junto no meu celular. Ó, coisa boa. Aí, coisa Então, boa. números, né, conquistas da criança. Então, esse é o lado positivo que a gente vai chamar na academia de padrões iluminadores de design. Ou seja, você tem uma interface, uma tela que também orienta o usuário, que faz com que a criança aprenda enquanto ela joga. É uma tela intuitiva, é uma tela que traz conscientização. Ela não é só para manipulação, enganação, retenção de tempo. Ao mesmo tempo, infelizmente, o Duolingo também tem os dois, né? Ele tem padrões que são antiéticos. Então, em algumas ocasiões, ele faz uso, por exemplo, da fofura excessiva para a criança se sentir dependente e em dívida com o Duolingo e voltar. Olha. Então, aquele duo, que é o passarinho, que é o mascote, que é o personagem, né? Ele, a depender do momento e do tempo do dia e do tempo que você fez a última conexão com aquele aplicativo, ele vai ficando mais triste. Ele vai murchando para você voltar. O software faz chantagem emocional. Isso Faz que eu ia chantagem falar, emocional. gente, é uma chantagem. O ícone muda de acordo com o tempo do dia. Gente, ele começa a Já derreter. tô horrorizada de novo. Mas veja, ao mesmo tempo ele está cumprindo o papel de software, vamos colocar assim, educativo. Uhum. Então nenhuma delas é a prova de bala. Nenhuma delas a gente vai dizer, Eu esse é o tenho exemplo. que ter a minha responsabilidade Tem que de ter. falar, olha só, você vai utilizar o celular, Perfeito. né, no período que está em casa, 1 hora. Sim, O durante resto você tanto vai fazer tempo. outras coisas. Né? Amanhã eu volto, hoje não mais. Isso. Entendeu? E aí, se a gente for para as IAs, logicamente as IAs elas estão em todas as tecnologias para fazer recomendação. Então o Instagram sempre teve uma inteligência artificial embarcada. A Amazon, no e-commerce, né, comércio eletrônico, sempre teve. A gente está falando de IA muito pura, uma tecnologia que ela é a IA no nascedor, ela não está abaixo ali da funcionalidade. Então, existem hoje, recentemente foram lançadas no ano passado, nesse ano, ferramentas para que você busque na literatura, que são de grandes modelos de linguagem, referências corretas, precisas. Então, uma pessoa que está fazendo um trabalho escolar, na graduação ou no ensino básico, ela pode fazer uso de ferramentas como consensus, com o no final, para a pessoa até buscar aqui, elicits, né? Que é de busca, elicitação, elicits, que são ferramentas para que você busque respostas para uma pergunta acadêmica. Então, quais são os riscos que uma criança vive no ambiente digital? E essa ferramenta vai trazer artigos sem alucinação, que tratam do tema. Então, a pessoa no ensino médio vai dizer, caramba, isso aqui, ó, esses 4 são os 4 principais que falam do tema. Então, são ferramentas boas que orientam você, fazem com que você ganhe tempo, que você tenha acesso à informação e são precisas. Então, é um IA... Não vamos botar IA do bem, não, mas assim, eu diria que é um IA segura. Uhum. Sim. E para uso, para aprendizado, assim, um software de educação como o Duolingo, até a página 2 seguro também, e benéfico. Então, via de regra, tem a cautela e tem alguns que são mais seguros por padrão. Eu fico assim, de novo, a gente tentou trazer para o lado bom, né? Mas aí já me vem outro pensamento também em relação aos professores, as dificuldades que eles têm, por exemplo, vai fazer um trabalho de casa. Cara, o cara vai botar no chat GPT ou qualquer coisa, né? E aí vai entregar o trabalho. Ele fez. Ele pesquisou sobre aquilo, ele apresentou sobre aquilo. A gente tem aqui a nossa ferramenta que não é digital. Mas as escolas hoje estão muito no mundo digital. Existem as pessoas que trabalham com mídia. Hoje as mídias estão aí, é uma ferramenta de trabalho. Sim. Cara, como que a gente equilibra isso? Como que a gente estimula, traz o melhor da tecnologia, mas equilibra o uso do tipo... Vou dar o exemplo para o meu filho. A gente estava conversando aqui também sobre... Tá no celular. A gente fala pra criança, não fica no celular. Você tem 2 horas por dia, você tem 1 hora por dia. Aqui na revistinha a gente fala 2 horas por dia. Mas a gente tá no telefone o tempo todo. Aí a gente fala pra criança, mas eu tô trabalhando. Não é nem o mais, né? A gente fala, eu tô trabalhando. Então, você pode. Aí você trouxe aqui o exemplo. O exemplo arrasta. O exemplo é o que as crianças olham. Como é que a gente faz? Eu não sei. Como a gente dosa, né? Qual a medida? Vamos voltar um pouco para o começo, né? Primeiro, compartilhamento acessível. Então, um exemplo que pode ser dado é o seguinte: vamos por hora, congelar a criança, deixar ela aqui e se concentrar nos pais ou responsáveis, né? Pode ser um avó, um tio, enfim. Eu tenho cautela na maneira como eu exponho a minha vida, minha rotina, uma festa familiar online. Eu tô falando, eu lato sensu, não eu, George, né? Sim. Então, o primeiro exemplo eu compartilho com cautela.
eu não digo onde eu estive, eu não faço marcações de localização. Uhum. Eu, quando vou compartilhar, eu vejo se eu tô sem camisa, eu vejo se tem muita pele à mostra, eu vejo se eu tô dizendo qual a música que a criança pediu pra Alexa, eu vejo se eu tô dizendo o jogo preferido dela, porque essas informações aqui, mais uma vez, a gente não tá querendo ter um raciocínio alarmista, né? Elas são usadas, e muito, infelizmente, aí é um tabu, por isso que o assunto chega menos na ponta, menos na gente, pra aliciamento, pra predadores que existem. Então, só se diz, E a minha existem, filha né? tá aqui postada, e ela estuda nesse colégio, eu marquei o colégio. E ela adora essa música, ela curte essa banda, é muita informação dada de maneira rápida. Então, E assim, por quê? fácil, né? Qual a necessidade? Sim. Eventualmente eu posso tirar uma foto e dizer, é um aniversário, ótimo. Mas esse compartilhamento, essa prática de compartilhamento excessivo, ela já chegou a ponto de levar inúmeras crianças. E eu falo isso porque eu fui pra praia recentemente e tinha uma pessoa que tava comigo e disse assim, aquela pessoa ali, tô simplificando a história, né? Eu conheço ela e aquela dali, tô simplificando a história, não tô reproduzindo o diálogo à altura. Aquela dali é a sobrinha dela. E aí eu fui ver televisão à noite, e aí no dia seguinte, esse meu amigo disse, olha o que eles postaram aqui. Lembrei de você, Jorge. E era um vídeo daquela criança que ele me mostrou levando um queijo na cara, que é um desafio que existe nas plataformas de mídia social que constrange a criança. E aí eu vi aquilo me pegou. Eu fiz, caramba, não acredito, eu estudo tanto isso, eu vejo tanto isso mundo afora, mas assim, do meu lado, numa casa de praia, literalmente uma casa vizinha, uma criança constrangida e a criança chora na hora. E ela é como se fosse dois, a irmã e uma tia, vamos pensar assim, as pessoas rindo. Gente, E esse desafio, ele é recorrente, ele é contínuo, que são desafios que eles constrangem a criança. Isso é banalizaram, um né? sharing, que é esse compartilhamento, que faz com que o bullying esteja sendo dado de mão beijada. Sim. E Porque aí... um colega de sala vê aquilo, usa pra N. Não, e mais, situações, né? né? Eu falo assim, antigamente o bullying... eu sofria bullying, sei lá, porque eu era muito grande, né? Eu era muito comprido, era um compridão e tal. Eu sofria o bullying dentro da minha escola. Então tava ali, 1000 crianças podiam praticar bullying comigo. Hoje em dia o bullying é de bilhões de pessoas, porque o bullying é virtual, Perfeito. né? Então você faz uma postagem e aí daqui a pouco você tem, sei lá, 500 mensagens te xingando, te chamando disso, daquilo. E não tem como dizer, pô, isso é virtual, a pessoa nunca me viu, não conhece, ela tá falando por falar. Todo mundo, né? Claro, todo mundo já fez alguma postagem e recebeu um comentário que não gostou, e isso mexe com a gente. Se mexe com a gente, que já é, né, Uhum. cascudo, imagina com uma criança, né? Então esse bullying hoje é Não, e Marcos, multiplicado por e você 1 está milhão. falando de situações literais, que está escrito. E as situações que é a cor do coração, e aí a gente traz para a questão da adolescência que você citou, né? Da série. Quando as mensagens são codificadas, que você não faz ideia do que está acontecendo ali, porque uma coisa é o bullying, que está lá vamos dizer, um xingamento, ou uma opinião divergente, né, daquela, mais agressiva, enfim. E quando tem os códigos, que a gente não sabe do que a gente está falando. Então, assim, ou melhor, não sabe do que eles estão falando, né? É muito sério tudo isso que a gente está abordando aqui. Eu fico ainda na minha reflexão de, gente, qual é o caminho, né? O que você espera? Como eu vou descobrir, né? Vejam, os códigos mudam, a maneira como vão se expressar vai mudar também. Então as modas, as tendências mudam. Esse ambiente, o meu doutorado foi na área de plataformas, né, de 2012 a 2016, então veja como tem tempo, né? E já era um fenômeno que existia dos anos 2000, né, formalmente de 2004 para cá. Mas ganharam volume, quantidade de usuários, em fenômenos, problemas e a realidade descortinada nos últimos 8, 10 anos, a grosso modo. Mas é um fenômeno um pouquinho mais antigo. Então, de lá para cá, o que a gente vai ver é que essas plataformas, elas têm um processo de migração natural. Então, a gente não pode dizer o seguinte, essa que existe agora vai ser a que vai existir amanhã. Não vai. Aham. Pode ocorrer, por isso que eu quero dizer que a linguagem, se a gente matar a charada de dizer agora eu descobri, eu decifrei qual a linguagem que eles estão usando. Vai mudar. Pode ser que a linguagem mude e a plataforma mude também. Então, só pra gente, assim, infelizmente, não repousar tanto e saber que pode ser que exista um movimento de manada, que é tipo das plataformas, de quem investiga, de quem regula, que essa daqui é do momento. Talvez daqui a 5 anos seja outra. Ou então nessa daqui o comportamento seja outro. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente conta com canais de denúncia na plataforma, fora da plataforma, como os canais da SaferNet, que são canais de confiança para a gente fazer denúncias, ter orientações em relação ao letramento e
letramento midiático, né? Que vai passar a ser uma obrigação a partir de 2026 no Brasil, no ensino básico. Então, letramento digital vai fazer parte dos currículos, né? O MEC prevê isso. A gente soube disso recentemente em São Paulo, no evento que o CGI, que é o Comitê Gestor da Internet, fez. Então, a gente já tem, assim, alívios. Letramento digital. Letramento é alfabetização nessas tecnologias. Vai ocorrer no ensino básico. Conhecimento, né? Conhecimento, então que bom. A gente já sabe, na literatura, na academia, em quem investiga, que o fenômeno muda, então que bom que a gente não vai poder se acomodar, a gente está sempre investigando linguagens. A gente sabe que os canais de denúncia existem. Na plataforma, para que elas façam uma moderação melhor, para que eu diga esse conteúdo daqui é tóxico, pode ou não ser retirado do ar. Mas a gente tem que entender o seguinte, que ali existem códigos que são para levar para outras plataformas, né? Então, se você tem, e aí é um ato de cautela, eu queria deixar isso muito mastigado, parafraseando um pouco do que eu disse agora há pouco, né? Se você tem um algoritmo que prioriza a pele e a amostra, e você está expondo um filho seu jogando futebol, ou uma filha sua fazendo ginástica olímpica, na natação, e tem tanta pele e amostra ali, pense 2 vezes antes de postar, porque caiu na rede, já era. E segundo, saiba que esse conteúdo, predadores, é o termo que a gente usa mais formal, né? Sexuais ou online, eles vão usar termos nos comentários para que outros achem aquele conteúdo, e aquele conteúdo é printado, é salvo e é levado para redes em paralelo. Ou para ser usado da maneira como ele está, num Telegram ou num Discord, que é um ambiente de conversa e chat aberto, do jeito que ele foi postado, ou para ser manipulado ou alterado. Para desfavorecer essa criança e fazer uma deep nude, que é uma imagem de caráter sexual alterada. Então essa mesma criança que nunca teve uma imagem de cunho sexual postada vai passar a ter por uma alteração via inteligência artificial, ou essas fotos vão ser usadas por esse grupo. Só para vocês terem noção, para eu fechar meu raciocínio, predadores sexuais adoram ver criança falando pornografia, por exemplo. Falando pornografia, no caso, palavrões. Então, palavrão é uma coisa que excita nas pesquisas que a gente vê. Então, os desafios, às vezes, são para a criança... Teve um desafio recente, né? Você fecha a porta, pede para a criança falar um palavrão que ela gosta, e você posta. E isso foi descoberto por institutos de confiança que a gente tem no Brasil e fora, que é uma coisa que excita um predador sexual. Quando você vai pensar numa coisa dessa? Nossa. Então a gente tem que estar alerta e falar de coisas que infelizmente são tabu, né? Eu infelizmente estou tendo que trazer palavras que são densas, assim, mas... E é importante dizer que existem as ferramentas, né, pra gente utilizar e é nossa obrigação procurar e aprender sobre isso. Sim. Mas que isso é sem fim, como várias coisas, né, na nossa sociedade, porque do mesmo jeito que a gente cria regras e aí as pessoas vão tentar burlar essas regras e criar novas. Então, assim, a responsabilidade nossa continua sendo o mais importante nesse ponto. Isso. É isso. É a nossa prática. É um pilar. Eu diria que é a nossa prática, o letramento e a regulação. Porque é a mudança da prática da empresa. Então, a multa, se existir, não pode ser uma cosquinha para a empresa. Tem que doer. Perfeito. No bolso. Para ela mudar aquela prática. Para ela fazer com que a equipe de desenvolvimento de software que cria essas tecnologias seja mais inclusiva, mais consciente, mais ética. Para fazer com que o que ela divulga seja em conformidade com o bem-estar da criança. Garanta o direito da criança, como a gente fala, por design, desde o projeto da tecnologia. Então, regulação, letramento e aí boa prática da nossa parte, né? E aí, pais, cuidadores, crianças. E aí, do mesmo jeito que eu não permito que as minhas filhas frequentem tal lugar fisicamente, Perfeito. Eu não posso deixar que elas frequentem outros lugares que não são bons para elas, né? Da forma digital, não é isso? Digital. E que não são feitos para ela. E não Isso, são Embora ela esteja ali. É isso. E a gente E que são feitas, não são feitas para elas, mas que criam muitos artifícios Perfeito. para serem atrativos. Vem, não é isso? Na economia da atenção. E a gente está falando disso tudo, inclusive você mencionou aí quando a gente busca determinado assunto e os algoritmos vão trazendo para a gente mais daquilo, mais daquilo, mais daquilo, e aí vicia. Tem tanta coisa pra gente falar ainda e o nosso tempo tá quase acabando, né? Então, isso que é o mais incrível. Correndo, esse né? voou. Passou que nem um TikTokzinho assim. Porque é isso, né? O celular, ele ouve o celular, ele ouve o que a gente tá falando. Daqui a pouco ele vai trazer um assunto, uma coisa que eu fico impressionada. O celular ouve, a Alexa ouve, tá tudo ouve. ligado na Alexa, né? Nossa geladeira já tá ouvindo a gente, já tá ouvindo, tá tudo interconectado, enfim. Como a gente tá falando aqui,
são assuntos que precisam ser falados. São tabus e a gente precisa trazer consciência para as pessoas que o perigo existe. E a gente só consegue tratar e falar do assunto quando a gente tem conhecimento sobre ele e a gente consegue se proteger minimamente. Proteger a gente mesmo e proteger os nossos, né? As nossas crianças, os nossos adolescentes. Porque é um assunto sério mesmo, gente. Eu ainda tentei trazer o máximo de leveza possível, né? Mas a gente precisa falar sobre isso. Os assuntos são difíceis e a gente precisa ter essa consciência. E eu queria saber, Jorge, o que você diz para os pais, para os educadores? Uma mensagem de esperança, de consciência, de dizer, gente... Dá para ser maravilhoso, né? Porque a internet e a tecnologia, ela veio para facilitar a nossa vida, não só para ser um problema. E aí, o que se diz para eles? Bom, o que eu diria? Inicialmente, a gente não ter, salvo se de fato a tecnologia for de maneira muito notória, muito tóxica, muito nociva, e existem, logicamente, não são regra, mas existem. Essa sim, a gente pode ter um processo governamental de moratória, tirar de circulação, de pontuação social, ou de invasão assim clara de privacidade, sei lá, um reconhecimento facial para fazer, isso existe, pessoal. Infelizmente, em cidades próximas a Recife, por exemplo, reconhecimento facial para fazer chamada em sala de aula automática. Para que isso, né? Um dado biométrico todo dia do seu filho ali. Sim. Então, quando isso você aqui... pode simplesmente ler os nomes e anotar, né? É rápido, não precisa isso, automatizar esse processo. Sim. Então, a gente tem tecnologias que elas vão, e o governo a gente sabe, a gente faz discussões para isso, eu estou aqui para isso, vocês estão aqui promovendo um tema para isso também. Vai ter intervenção para que isso seja tirado de circulação, ou seja, enfim, refinado. As demais, a gente não propõe uma alteração extrema no uso, que seria deixe de usar, não esteja aqui, jogos nunca mais, plataformas de mídia social nunca mais. Não é o caso. A gente conta com essa conscientização a partir de momentos como esse, de um podcast, enfim, a partir de um movimento de letramento que vai ocorrer, felizmente nas escolas tem ocorrido cada vez mais, e de guias e de vários grupos que fazem iniciativas como essa daqui, da Turma da Mônica, para falar de proteção de dados, guias que são feitos pelo Vitaleri, que a gente quer que todo mundo conheça, que trabalha com o TikTok, que trabalha com suicidologia, então, que entende da criança, que faz com que a Meta, que é a empresa por trás do Instagram, etc., torne essa tecnologia mais inclusiva, mais respeitosa para a criança. NIC-BR e o CGI, grupos como o nosso de pesquisa, que fazem suas contribuições para dizer a SECOM e o Guia de Telas, é assim que funciona, os riscos são esses, as soluções são essas, com esse controle parental. Saiba que a gente está buscando meios e projetos de lei, como o 2628, que está em tramitação, com o PL da IA, que está em tramitação no Senado, para que isso aqui seja alterado, para que essa tecnologia seja alterada. E conscientização de forma geral. Assim, infelizmente, dá trabalho, mas assim, não terceirizar. Sim. Não deixar que essas tecnologias sejam as babás, né? E puxar um pouquinho para si a responsabilidade e entender um pouco a rotina de quem está perto, porque é um chavão dizer isso, mas de fato é verdade. Assim, é essa geração que a gente está formando que vai ser as pessoas que vão fazer tudo na sociedade em muito pouco tempo, né? Então, se a gente quer que essas pessoas sejam conscientes, criativas, que tenham uma formação boa, a gente não vai permitir que elas usem de maneira tão inconsequente o ChatGPT. Vai garantir que, em paralelo, tem um processo criativo de verificação do que foi dito para saber que o que foi dito foi correto ou não foi correto. De discussão em sala de aula, eu como professor faço muito isso para verificar se de fato o aluno copiou ou usou o que o ChatGPT fez ou aprendeu de fato. Então dá mais trabalho. Dá mais trabalho, para o professor, para o pai, etc. Mas, infelizmente, nesse momento é o que a gente tem que fazer. Contar com esses recursos de maneira consciente e disseminando a mensagem também de consciência, né? E utilizando o que a gente tem de bom, né? O podcast é uma ferramenta Sem rica, dúvida, né, de conhecimento. Usando a tecnologia, a gente pode estar em todos os lugares, a gente pode divulgar esse conteúdo mesmo em segundos, inclusive divulguem, porque é um conteúdo rico de conscientização. E aí, seu @, onde as pessoas conseguem te encontrar, onde as pessoas conseguem essas informações ricas, né? Compartilha com a gente. Maravilha, pessoal. Diria para todo mundo que, se vocês quiserem conhecer mais sobre o nosso grupo de pesquisa, sobre as iniciativas que a gente tem em curso, né? O site é www.grupoaspas.com. Então é lá que a gente reúne os artigos são pagos, mas lá eles não estão pagos. É lá que a gente fala o que a gente está estudando, quem são as pessoas envolvidas, quais são os parceiros atuais, matérias que a gente teve na mídia para falar desse assunto de outra forma, que não um texto científico com metodologia. E o Instagram, né, que é um Instagram onde a gente comunica resultados e discute de maneira crítica a tecnologia sob a ótica ética e ou não de inclusão, que é o @prof.georgevalenca,
que aí é a maneira como a gente faz para que isso também incentive outros profissionais de ensino, no ensino básico ou superior, a criarem também seus perfis profissionais e a falarem de maneira crítica e recorrente do que fazem e de como a gente pode ter uma tecnologia, no meu caso, né, mais útil e, enfim, mais ética. Acho que esse é o meu propósito nesse ambiente. E a gente precisa de mais Georges, né, Marcos? Com certeza. Falando e trazendo conhecimento pra gente. Obrigadíssimo. Meu querido, muito obrigada pela sua presença, Obrigado. pelo seu conhecimento, pela sua conscientização. A gente precisa botar voz em pessoas como você para trazer o alívio e a segurança que a gente precisa no mundo tecnológico, no mundo aí das inteligências. Marcos, pelas querido, palavras. obrigada, viu? Pela tua presença também, pelo teu carinho de sempre. Eu adoro estar aqui com você fazendo isso. E é isso, né? Obrigado, Rafa. Jorge, mais uma vez, sabia que ia ser genial, né? Bom. Como foi, assim, a gente está aqui e eu acho que isso dá muitos desdobramentos, né? Muitos. Acho que a gente tem muita coisa para fazer ainda. É um assunto, eu sempre falo, a gente nunca esgota os assuntos aqui. Ficou um monte de pulga atrás da orelha de várias pessoas que estão aqui, até o pessoal, tô vendo o pessoal ali atrás da técnica só balançando a cabeça assim e um coçando e é isso, o assunto é sobre isso e fazer com que as pessoas pensem um pouco e procurem em locais que são seguros, Perfeito. como todas esses locais que você citou, né? E aqui dentro, né, do SESC RJ, das nossas plataformas, do Instagram, da nossa página no YouTube, para que a gente possa ter mais conhecimento, ter mais propriedade para assumir a responsabilidade do nosso bem-estar, e da nossa saúde. Saúde é tudo bem-estar físico, mental, social e espiritual, tá lá. Essa é o que diz a Organização Mundial de Saúde, então nós somos os maiores responsáveis por isso e a gente precisa aprender como fazer isso e a tua vinda aqui foi brilhante. Bom. E a gente tem, acho que muita coisa para fazer juntos. Mais uma vez, obrigado. Manda um grande abraço para aquele povo do Recife. Mandarei tá dado já. Da próxima vez que você vier, por favor, traga bolo de rolo pra gente. Sempre bem-vindo, né? Sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo. Mas eu concordo. sempre. Um bolinho de rolo cai Um bem. carnaval e um bolo de rolo não faz mal a ninguém, né? Com certeza. Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade. E que mensagem boa, né? Que a gente deixa. E apesar do tema ser complexo, que a gente, de alguma maneira, estimule todo mundo a conhecer mais. Isso Correr aí. atrás um Com certeza. pouquinho e disseminar aí o conteúdo. Esse Obrigado. é o nosso papel. Obrigado pelas palavras. Gente, então a gente encerra mais um episódio. Queria aqui falar mais, tem várias dúvidas. Vou ter essa oportunidade, vamos continuar aqui, né, Marcos? Isso aí. Mas se você tem dúvidas, se você ficou com alguma curiosidade, manda um @ pra gente, @Sesc Rio, manda pro professor George, ele vai estar disponível também para conversar com vocês, para trazer informação, conscientização e compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas possíveis, tá? Um beijo e um sorriso. Tchau, tchau. Até, gente.